Oiê, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um papo de Jungiano. Vamos dar um tempinho para todo mundo entrar. E enquanto isso, boa noite, Célio, tudo bem? É, Enquanto todo mundo entra, acho que vale uns recadinhos. Acho que faz mais, né, quase um mês que eu não apareço aqui nas lives. Primeiro das férias que eu tirei no mês passado e depois uma série de compromissos e estudos, mas é muito gratificante para mim estar aqui novamente, podendo compartilhar. E aí, boa noite, tudo bem, Walter? Para mim é muito bom estar aqui podendo compartilhar um pouquinho dos estudos, do que a gente vê no consultório e também aprender sempre mais com a troca e com o que vocês também trazem, agregando aqui a nossa live. Então, para quem está novo aqui, um monte de gente entrou nesse período, então sejam bem-vindos. As lives acontecem semanalmente, intercaladas, uma semana comigo, outra semana com o Daniel, mas é toda segunda-feira às 9 da noite aqui no canal. Uma outra coisa muito legal é que não é todo mundo que sabe, o canal começou, na verdade, com vídeos que a gente colocava no YouTube. As lives aconteciam lá no canal, lá no consultório, e de uma forma extremamente muito bacana e surpreendente, porque foi muito orgânico. A gente tem quase 12 mil inscritos lá no nosso canal do YouTube, mesmo com as lives acontecendo aqui só no Instagram. Mas como o nosso fluxo lá tem muita gente que acompanha por lá e outras pessoas que seguem a gente que mora fora do Brasil, então acaba assistindo as nossas lives gravadas por conta do fuso horário. Essas lives ficam gravadas aqui no nosso feed, mas também o Daniel tem colocado durante a semana ou na semana seguinte as lives lá no nosso canal. Então fica na lista, dá para vocês revisitarem, olharem conteúdos, tem bastante coisa bacana ao longo de muitos anos. Eu nem sei quantos anos a gente já tá fazendo essas lives, mas é conteúdo pra caramba. Então, quem quiser maratonar, quem quiser assistir, tem opção tanto aqui no nosso canal quanto lá no do YouTube, tá bom? É o mesmo nome, Conhecendo Jung. Ah, que legal, Cláudia. É assim, né? Muita gente começou por lá. Muita gente ainda encontra vídeos nossos lá do YouTube e depois migra para cá. Aqui se tornou uma ferramenta muito legal e prática para a gente fazer de comunicação. É claro que a gente sabe, né, que o ideal seria a nossa participação maior aqui, uma interação maior, mas a nossa agenda do consultório não permite. Então a gente faz o que é possível, o que dá. Beleza? Então vamos começar, não vamos mais perder tempo, porque o papo é extremamente interessante e eu tenho certeza que em algum momento você já se identificou e já passou por isso, eu pelo menos várias vezes. Então por isso que eu quis trazer aqui uma boa noite para todo mundo que está entrando agora. E a live de hoje é o olhar do adulto para as feridas, né? As emoções da criança ferida, para essas feridas que insistem em machucar mesmo quando a gente se torna adulto. E eu tô colocando aqui criança, mas na verdade a gente vai olhar para as emoções do nosso eu do passado, porque também conforme a gente cresce, conforme a gente vai vivenciando, novos fatores e novos condicionamentos podem também causar feridas que marcam a gente. Então eu coloquei criança para remeter a algo que nos acontece do passado, mas isso pode ser do nosso adulto de ontem, vamos colocar assim, tá bom? Então é o olhar do nosso eu de hoje para aquele eu do passado que sofreu aquelas emoções, que tem aquelas marcas, que tem as incompreensões. Uma boa noite para todo mundo que está entrando. Bom, a gente sabe que grande parte do processo de análise, e aqui eu vou colocar análise mesmo, e não só psicoterapia, porque a análise por si só já é um processo mais longo e mais profundo, né? Um aprofundamento diferente para as questões. Então a gente sabe que grande parte do processo de análise consiste na gente mergulhar
né, nas profundezas do nosso mundo interior, nas profundezas daquele conteúdo que a gente carrega, que está lá no nosso inconsciente, que está muito estruturado e enraizado na nossa história, e que muitos, né, desses conteúdos e dessas emoções a gente carrega na nossa mochilinha, né? E essa mochilinha vai pesando ao longo do tempo, ao longo dos anos, mas a gente carrega porque é a nossa bagagem pessoal. É tudo que a gente viveu, é tudo que a gente criou de expectativa de viver, é tudo que a gente recorda, é tudo que a gente já esqueceu e mais uma outra série aí de muitos conteúdos que fazem parte da nossa vida e da nossa história e que muitas vezes a gente nem prestou atenção quando estava acontecendo, porque pertence ao nosso entorno, ao nosso coletivo, ao meio que a gente vive, onde a gente estuda, onde a gente trabalha. Ou seja, é um mergulho, um aprofundamento de todos os nossos conteúdos internos. Ou seja, a gente entra e mergulha nas lembranças, nas memórias, nos medos, nos traumas, em tudo que nos aconteceu, com uma forma da gente se aproximar desse inconsciente. Então, se a gente puder traduzir tudo isso aqui que eu tentei falar para vocês numa frase mais facinho de entender, seria: nesse trabalho de análise, a gente busca estruturar um caminho que vai aproximar o meu ego de todo o meu conteúdo do inconsciente, todo o meu universo interior, certo? Acho que isso para todo mundo tá claro, né? Se alguém tiver alguma dúvida, escreve aí que eu vou tirando as dúvidas, tá? Se tiver alguma dúvida conceitual. Então, por mais que a abordagem junguiana ela visa a gente elaborar esses conteúdos que a gente já viveu, que a gente já pensou, que a gente já sentiu, trazendo um sentido, trazendo um propósito, né? Equilibrando esses paradoxos, ou seja, os meus conteúdos conscientes com o inconsciente, toda a parte de luz com a parte de sombra, por mais que a abordagem junguiana vise estruturar este caminho, a gente não pode deixar de olhar para a nossa história lá atrás, de olhar para a nossa trajetória como parte desse sentido de vida. É claro que a gente olha hoje, elabora hoje, ressignifica o hoje. Só que a gente faz isso visando aonde a gente quer chegar. Senão não teria sentido, por que a gente iria lá cutucar alguma coisa se a gente não tivesse a oportunidade de visar lá na frente, né? De olhar, de buscar um sentido, uma mudança ou alguma ressignificação. Por mais que a gente compreenda o hoje e o trabalho seja feito no hoje, pensando no amanhã, a gente não pode pular o olhar para a história do passado, olhar para aquilo que eu senti, olhar para aquilo que eu deixei de viver ou como eu reagi. E nessa hora, muita gente tem um certo receio quando a gente fala de olhar para as histórias do passado, de olhar para aquilo que nos aconteceu. Porque muita gente acha que, e algumas linhas até trabalham de uma maneira mais forte isso, de ficar um pouco na história, né? Como se pudesse buscar, eu já escutei paciente falando isso, eu não quero ficar buscando culpados pelo que me aconteceu. É como se olhar para trás é ficar refém daquela dinâmica e da mesma história. E na verdade, não é esse o propósito de se olhar para o passado. Na nossa linha, quando a gente revisita o passado, a gente não está buscando apenas justificar alguma coisa que nos aconteceu ou justificar um comportamento nosso. A gente olha para tentar compreender quais elementos e comportamentos do meu passado e da minha história permanecem na minha vida até hoje. Então a gente tem que olhar para trás, a gente não pode negar isso, né? Se a gente não faz dessa forma, como que a gente pode reestruturar a nossa vida ou de repente tentar ter uma noção de onde eu quero ir, para onde eu quero ir, se o meu desejo, o meu comportamento de hoje está direcionando o comportamento e a vida que eu quero levar no amanhã. Então eu tenho que ter essa compreensão, né, dessa minha história, do que eu carrego de familiares, de amigos, de comportamento, de tudo que me contaram, de tudo que eu acreditei, de tudo que eu interpretei, para ver o quanto eu ainda carrego dessas informações e elementos na minha vida de hoje, porque isso traduz para a gente a nossa rede de complexos, ou seja,
todos os elementos e todos os sentimentos que são autônomos e que têm uma carga muito forte de energia, ou seja, que nos afeta. Esses são os nossos complexos, né? Então, isso eu quero que vocês anotem direitinho, né, para não esquecer que se eu não consigo, né, no dia de hoje, olhar para a minha história do passado, eu não consigo no dia de hoje reescrever o meu amanhã. Então, não tem outra saída, né? Hoje, no dia de hoje, eu preciso ter capacidade de olhar lá atrás para hoje, decidir o que permanece, o que tem que ser mudado, o que precisa ser transformado, até o que precisa ser suportado. Porque a gente não pode esquecer que o Jung coloca que na parte de integração da sombra, né, que até é um pouco... Pode ser uma utopia achar que a gente vai conseguir integrar todos os conteúdos sombrios do nosso inconsciente, porque viver é formar sombras, mas que grande parte e muitas coisas a gente vai ter que olhar e suportar, porque não tem mais como mudar o que foi feito lá, tem coisas que são dificuldades, a gente tem limites, a gente tem que buscar melhorar, mas não necessariamente todos os processos e todos os conteúdos a gente vai conseguir uma transformação profunda, uma transformação 100%. Significa que não tem valor? Significa que não vai ter uma solução? Não, porque que o Jung colocava, né? A meta da nossa vida é buscar a nossa totalidade, ou seja, não é buscar uma perfeição onde a gente vai ser 100% luz, mas a nossa totalidade é a gente conseguir essa conversa e o diálogo entre as polaridades, acessando conteúdos do inconsciente sombrio, trazendo luz para esse conteúdo e fazendo esse trabalho de transformação para a consciência egóica. Não quer dizer eliminar 100% a sombra, mas é a gente se transformar em pessoas cada vez melhores, sabendo das nossas limitações, sabendo que nós não vamos ser perfeitos, que a gente vai fazer o melhor e outras vezes a gente vai dar uma derrapada, mas buscando sempre melhorar. Esse é o nosso objetivo, esse pelo menos deveria ser o nosso objetivo, porque transforma um processo em algo muito mais crível, em algo muito mais humano do que uma pretensão de até agora não deu certo ou eu não gostei disso, então eu vou me transformar, eu vou mudar 100% a minha personalidade para me transformar uma pessoa que de repente eu não vou conseguir sustentar por muitos anos, certo? Até aqui tá tudo bem? Vocês estão conseguindo compreender? Se eu estiver falando muito rápido, é só me sinalizar aqui que eu desacelero um pouquinho, tá bom? Como todo esse processo, então, de olhar, enxergar, reescrever, buscar sentido, elaborar, transformar, todo esse processo é extremamente profundo, é um processo até longo. E quando eu falo longo, alguns pacientes ficam um pouco receosos quando eu falo, olha, eu sei que é irritante, mas tenha um pouquinho de paciência. Eu não estou falando que vai ser um processo demorado, né? No sentido de, olha, você só vai ver algo lá na frente. Mas é um processo longo justamente porque ele é um processo profundo. Um processo profundo não se dá assim. A gente tem saltos, a gente tem ganhos, a gente percebe a melhora, né, nesses saltos que a gente dá de compreensão, de consciência, mas por uma elaboração profunda, por uma elaboração estruturada, eu preciso necessariamente ter um trabalho envolvido, ter um processo, né? Tem até aquela frase do Jung que não dá, se eu quiser alcançar o mais alto do céu, eu tenho que ter raízes profundas o suficiente para me estruturar. É esse o sentido da análise. Então, neste processo longo e neste processo profundo, eu preciso ter primeiro uma estruturação egóica. Se eu não trabalho na terapia uma estruturação egóica e eu já vou direto acessando conteúdos profundos, eu já vou direto acessando meus traumas, eu posso até atrapalhar mais do que ajudar a pessoa. Por que isso? Porque se eu não tenho uma base que vai me permitir com segurança de olhar para esses conteúdos sem me diluir nele, eu vou apenas acionar de novo essa emoção, acionar de novo essa dor, sem as ferramentas necessárias para de fato fazer uma transformação.
Lembra, eu, Daniel, a gente já falou em diversas lives aqui, para quem é mais antigo, que é um risco a gente só ficar provocando inconsciente, inconsciente, inconsciente toda hora, querendo por curiosidade até, né, resgatar esses conteúdos, por curiosidade, tentar decifrar o que está aqui dentro da gente e não trabalhar esses aspectos. Então, olhar por curiosidade ou simplesmente só acionar sem uma elaboração, eu posso cindir, eu posso entrar de novo naquele sofrimento e mergulhar no sofrimento ao invés de olhar em profundidade para o sofrimento e conseguir resgatar, conseguir colocar um novo lugar. Então, por isso que nesse processo, em primeiro lugar, eu tenho que trabalhar em mim ou no meu paciente, se eu for terapeuta, uma estruturação egóica. Que essa estruturação egóica é que vai dar possibilidade da pessoa olhar tanto para o futuro quanto para o passado, com uma estrutura emocional que ela vai conseguir de fato fazer elaboração. A gente não pode esquecer que quem faz todo o trabalho é o ego, não é o self. O self o self ele contém todo o potencial, ele contém todas as informações, ele vai sempre se colocar à disposição. Mas todo o trabalho de ampliação de consciência, todo o trabalho de transformação de traumas, todo o trabalho quem tem que fazer é o ego. E por isso que o ego tem que ser estruturante, ou seja, ele tem que se adaptar, ele tem também que, vamos colocar, amadurecer e se transformar para acompanhar todo esse processo de ampliação da consciência. Por isso que é um processo, não tem uma única técnica, um único modo, onde a gente pode simplesmente acionar e magicamente tudo resolver. A gente precisa ter preparo. E isso é extremamente importante para todo o processo de autoconhecimento. Eu sei que a urgência, a ansiedade faz a gente querer pular etapa, mas trabalhar essa estrutura egóica é o único meio que a gente tem de conseguir fazer uma real transformação. Não só porque o ego tem a capacidade e é ele quem vai fazer todas as transformações, mas também porque em algum momento esse ego ele vai trazer uma condição onde eu posso ir e voltar em segurança, tanto nos contatos com o inconsciente ou através das imaginações. Né? O Jung também ele coloca, a gente não deve tirar tudo de uma pessoa se a gente não tem nada para colocar no lugar. Então, às vezes, na ansiedade, a gente quer só limpar trauma, dor, vai limpando, e eu não me preocupo de colocar nada neste lugar, e a pessoa se sente vazia. Porque a gente não para pensar que por muito tempo a pessoa compreendeu a vida dela com aquela dor. Não é que ela ame a dor, mas de repente aquela dor e aquele sentimento é como ela consegue enxergar o mundo, é como ela consegue decifrar o que acontece na vida dela. Se você só tira e não coloca nada, muitas vezes a pessoa se sente extremamente insegura. É nessa hora que a pessoa assusta e pode até interromper o processo terapêutico, porque ela se sente sem nada. Ela não tem mais aquilo que identifica e que posiciona ela diante da história da vida dela, dessa linha do tempo da vida dela. Por isso que a gente estuda muito, a teoria é muito linda, a terapia é muito legal, mas a gente tem que saber como aplicar aquilo que a gente lê, porque tudo tem o tempo certo e esse tempo certo ele é único e individual para cada paciente, para aquela história de vida. Então a gente não deve fechar ali uma única equação, a gente não deve deixar a nossa ansiedade como paciente ou a ansiedade como o próprio terapeuta mesmo, de só ficar retirando, se a gente não trabalhar o espaço psíquico daquela pessoa para olhar para todas as questões. Beleza? Lilian, tudo bom? Então a gente precisa ter esse cuidado. Neste trabalho, né, de estruturação egóica, para aí sim a gente começar esse processo de aprofundamento da história, que é o que a gente vê em muitos livros, que é estruturar um eixo ego e self, a gente pode chamar dessa forma, a pessoa de hoje, ela consegue olhar para o passado. Então é a pessoa de hoje que vai fazer o trabalho de elaboração e da reestruturação da busca de sentido.
É a pessoa de hoje que parte para a trajetória com a sombra, olhando, ressignificando, transformando e suportando alguns fatos. Por que eu estou sendo redundante aqui em falar a pessoa de hoje? É o ego que faz, porque quando a gente insere a criança, a gente precisa ver isso como um complemento, tá? Então vai fazer um sentido, aguenta aí. Eu não estou repetindo aleatoriamente, tá? É para uma construção de raciocínio para ficar mais fácil aonde eu quero chegar. Ieda, tudo bom? Então, o ego sempre vai estar a serviço do self, mas é ele quem tem que fazer o trabalho. Após este longo período de análise, de estruturação egóica, onde o eu de hoje começa a construir bases, começa a criar conexões com o passado, conexões com o inconsciente, faz conexões com o futuro dele, né? É após essa linha que vai sendo desenhada, né, dessa noção de tempo e espaço, é que a gente pode em algum momento se deparar com emoções que parecem nos roubar daquele nosso estado que a gente atingiu. E isso dá uma angústia danada no processo terapêutico, porque a pessoa ela consegue, né, faz todo um trabalho de aprofundamento egóico, de ampliação da consciência, ela já está se sentindo melhor, muitas vezes ela já recuperou um estado de bem-estar, ela já está se sentindo mais confiante na vida dela, no propósito dela. Então é quando ela está assim, né? Quando ela está naquele ponto que ela acha que agora ela está com certo domínio, ela está entendendo o que está acontecendo, de repente ela é arrebatada por emoções que parecem que joga ela para aquele estado lá de trás, que parece que joga ela para uma condição onde ela não queria mais estar, onde parece que ela regrediu, que ela fracassou num processo dela, ela se sente extremamente fragilizada e muitas vezes relata esse desespero de se sentir vulnerável. É como se no processo da terapia, nessa estruturação egóica, ela fica num estado mais de domínio e confortável numa posição, e aí os conteúdos do inconsciente acabam puxando de novo para uma memória, para um passado lá de trás que machuca. Então vem uma dor que assombra, vem um medo que perturba, vem uma insegurança que desestabiliza e a pessoa nessa hora se sente extremamente vulnerável na condição dela. E é aí que é o ponto da live de hoje. A pessoa ela se sente ali fracassada, ela sente que ela fez algo de errado, porque de alguma forma ela não queria ou ela não contava que algumas dores, que algumas situações ainda estavam extremamente ativas, só que bem lá profundo no inconsciente. Ela conta, né? Ela estava contando que, bom, já tenho um domínio, já voltei a ficar segura, eu já estou conseguindo aqui ter um manejo da minha vida, da minha rotina, mas não estava contando que de novo aquilo fosse aparecer na minha vida. E aí é a segunda parte desse processo terapêutico, desse processo de análise. Por quê? Num primeiro momento, a gente aprende uma compreensão racional para tudo aquilo que nos aconteceu. Então, o que é isso? Nessa compreensão racional, eu vou colocando uma ordem, eu vou trazendo um sentido. Eu vou entendendo uma dinâmica da minha vida, eu vou tentando encaixar causa e efeito, eu vou compreendendo algumas reações e alguns comportamentos e alguns padrões, ou seja, vai tendo um sentido mais lógico, às vezes nem sempre lógico, mas um sentido mais racional, onde eu consigo me posicionar diante da minha linha do tempo. E quem faz isso, eu brinco que é o adulto, né? Que é a pessoa de hoje. Ela busca essa estruturação consciente para entender toda a dinâmica da vida ou toda a dinâmica de um trauma. Quando vêm essas emoções, e normalmente essas emoções, elas aparecem nesse contato com o inconsciente, então começa a vir através de sonhos, podem vir através de ativações de complexos, ou em alguma atividade, em algum recurso de acesso ao inconsciente, a pessoa aciona de novo e de fato ela não tá esperando aquilo. Não é que ela não está preparada para aquela emoção,
Mas ela assusta porque ela fala, mas eu não estava entendendo. Eu já tinha compreendido, para mim eu já tinha resolvido, aquilo já tinha tomado uma outra forma, eu já tinha tirado um pouco dessa energia, do conteúdo, da energia psíquica, da libido daquele assunto. Por que que agora ainda dói? Por que que parece que que eu tô me perdendo de novo, né? Porque aquilo me machuca muito. Porque alguns sentimentos e algumas emoções que ainda estão no inconsciente não casam mais, não preenchem mais uma racionalidade, uma consciência, uma lógica para aquilo. E é nessa hora que a gente tem que revisitar a pessoa que sofreu, a pessoa que sentiu lá atrás, que eu coloquei aqui como criança, mas pode ser só um evento que aconteceu há 5 anos atrás, então a Marcela de 5 anos atrás, né, que não era uma criança, já era uma adulta, mas poderia ser a Marcela criança, a Marcela filha caçula, a Marcela que entrou na escola, sei lá, qualquer coisa que pudesse acontecer na minha história de vida. Então, uma parte que eu dou conta é uma compreensão do hoje. Mas uma outra parte que pode aparecer a qualquer momento, né, sendo acionada pela nossa vivência, ela pode ser essa emoção, não a da pessoa de hoje, mas uma emoção daquela que de fato sentiu e que de fato passou por alguma história. Só um segundo, boa noite, que eu vou só voltar aqui. Eda, muito bem, muito bem. Já já vai ter a supervisão. Essa dor pode ser inominável e não identificável? Sim, Célio, no começo, principalmente no começo, essas dores, elas não têm uma forma, por isso que é difícil de identificar, porque a gente vai dando conta e a gente vai estruturando, você pegou bem o ponto, Célio, daquilo que a nossa consciência consegue assimilar, ela consegue identificar, ela consegue dar um nome, ela consegue dar uma roupagem, né? Agora, quando a gente trabalha nessa primeira parte, e não é superficial, tá? Vou colocar como primeira parte, mas não é moleza, não é fácil, não é simples. Mas ela tá numa fase aqui, ó. Ela pega esse primeiro inconsciente e a consciência. Esses outros sentimentos e essas outras dores que estão mais aqui embaixo, mais na profundeza, ela pega um ponto nosso, da nossa psique, que ela é muito irracional. É como se fosse até do nosso primeiro cérebro, vamos colocar assim, que muitas vezes tá no nosso eixo de percepção, né, da sensação, desse eixo irracional, que depois, conforme a gente vai crescendo, a gente vai trazendo essa racionalidade na função pensamento e função sentimento. Mas mesmo assim, quando a gente vai crescendo, é difícil a gente enquadrar e entender de forma egóica aquilo que a gente passou. Se a gente passou por algo que não foi compreendido, né, nem no sentimento, numa questão de julgamento, quando ela não vem preparada para aplacar esse sentimento, esse julgamento. E aí eu tô falando das funções da psique, tá? Ela vem com uma coisa que não foi elaborada. Não foi elaborada, de repente, porque a criança não tem recursos de elaborar, e quando a gente sente, quando a gente acessa, vem com essa mesma confusão. E por isso que assusta a gente, por isso que é fácil tirar a gente de uma condição que, tá tudo sob controle, né? Eu tô conseguindo ter domínio sobre isso aqui. E a pessoa fica não só assustada, mas muitas vezes até revoltada, porque ela fala, poxa, eu já olhei para isso 1000 vezes, eu achei que eu já tinha entendido, eu já achei que eu tinha perdoado, que eu já tinha ultrapassado, mas ainda dói. E aí é só acessando essa dor que não tem nome e às vezes a gente não consegue identificar de primeira, é que a gente vai conseguir chegar no mais profundo e trazer luz também para esse conteúdo. Mas a princípio, logo de cara, quando vem essa dor, ela não vem decifrável pra gente, porque se fosse decifrável, entraria nessa primeira dinâmica racional. Seria mais fácil da gente acessar e colocá-la numa ordem de tempo, da nossa linha do tempo. Mas não é assim que funciona. Por isso que a gente vai dar conta, né, num processo, degrau por degrau. Não tem como a gente já colocar tudo e descer lá na profundeza,
porque muitas das coisas que a gente vai sofrer, a gente não tem prontidão para olhar e começar a dar uma forma. Então, por isso que tudo tem um porquê e tudo tem uma forma, né? Tudo tem um passo a passo. Porque nesse momento essas dores, elas são estranhas pra gente, senão já teria ido no pacote dessa primeira compreensão. E aí quando a gente tá bem, que a gente compreendeu e sente ela de novo, poxa, deixa a gente vulnerável ali. A gente só não deve achar que isso é um fracasso, tipo, eu fiz alguma coisa de errado, não fiz direito, né? Porque não é um fracasso. Faz parte, tem uma inteligência divina em nós que coloca passo a passo, senão a gente não daria conta. E se a gente não quer acreditar nessa inteligência divina dentro de nós, que é um recurso da nossa psique, quem é ligado na espiritualidade sabe, né? Tem muitas técnicas da espiritualidade que também a gente não consegue acessar de primeira, porque a gente não daria conta de olhar para tudo aquilo, a gente não daria conta de carregar aquela energia. A Kundalini é isso, né? Queima o nosso corpo energeticamente se a gente acessar sem preparo. Então, para a psique é a mesma coisa, a gente vai preparando o terreno para cada vez receber novos conteúdos, tá bom? As ativações de complexo, a gente tem assim, são aqueles eventos, nós somos seres complexados, porque tudo que a gente vive, tudo que a gente passa ao longo do dia, que chama a nossa atenção e que causa uma quantidade assim de energia, sabe, de afeto, tudo que a gente fala de afeto, é tudo que nos afeta para o bom e para o mal. Então, tudo que a gente tem de experiência que marca e que nos afeta, né, que não passa batido, não passa imperceptível, vira um complexo ali, né? Todo complexo ele tem uma carga arquetípica, mas a gente tem uma noção ali de comportamentos e situações. Nesse complexo, o que a gente vai fazendo? Ele tem redes de associação. Então, ele tem um conteúdo principal, que o centro dele, né, o tema dele, ele vai ser arquetípico, só que tudo que a gente vivenciar parecido ou exatamente igual a esse conteúdo principal, essa primeira experiência, a gente vai colocando dentro desse complexo. Então, as nossas experiências vão preenchendo, né, carregando esse complexo de muita energia, até que, sabe aqueles casos que do nada, né, a gente tem uma reação super extrema, então eu fico muito brava, eu fico muito feliz, porque também tem complexo positivo, mas é algo que depois que passa a gente fala, cara, não sei o que deu em mim, né? Eu não estava esperando essa reação, parece que eu saí de mim, eu não me reconheci ali, é um complexo ativado. Então eu sempre dou um exemplo, sei lá, se você tem uma experiência paterna que o pai era extremamente autoritário, um pai que cuidava pelo poder, que sempre dava muita ordem, que sempre falava muito alto ou brigava muito, você tem um complexo paterno negativo, né? O arquétipo é o pai, a paternidade, todo mundo tem uma ideia do que seria o pai e a gente tem que conviver com a nossa realidade, que é a imagem arquetípica. Então, qual é a imagem que eu tenho desse pai que é arquétipo e ninguém acessa, porque é uma ideia, né, universal, mas eu tenho que adequar com a minha experiência. Então, como é o meu pai, o que eu esperava de pai, o que eu entendo de pai pelo pai da minha amiguinha, o que eu entendo de pai se de repente eu tive um professor de luta que me passou um mestre que cuidava de mim e eu tenho um sentimento, eu acreditei que aquilo era um pai, tudo isso vai fazendo parte de uma rede de associação do complexo paterno. Se eu tenho no meu complexo paterno negativo uma associação de imagem de pai, de briga, de grito, de autoritarismo, de uma coisa extremamente agressiva e abusiva, eu posso estar, por exemplo, no meu trabalho, chega um chefe novo para mim e que do nada vem e grita comigo, e além de gritar, ele mostra um poder ali, ele é extremamente autoritário comigo, ele acaba me expondo perante os meus colegas, e aí eu reajo da pior maneira possível. Aí eu vou chegar, eu esqueço que eu tô no ambiente de trabalho, eu esqueço que a pessoa é meu chefe e eu vomito nele tudo que eu gostaria de repente de ter dito pro meu pai lá atrás, mas que eu não pude porque era o meu pai, né? E aí eu tenho uma super reação e eu coloco tudo ali,
né? Eu acabo extravasando naquela figura do chefe, não só a minha dor ou a minha incompreensão ou não concordar, sei lá, a injustiça daquele chefe, mas eu coloco toda a minha raiva de toda a experiência que o meu complexo me traz. Então não sei se ficou claro ou se ficou muito confuso. Então o complexo ele sempre tem uma carga de afeto, de energia muito grande e ele é uma energia autônoma, ou seja, quando a gente menos espera, se aquilo já está muito preenchido de rede de associação, ele vai explodir com qualquer pessoa. Então, às vezes, não tem aquele caso que depois que passa a gente olha a situação e fala, nossa, mas eu nem sei por que eu reagi dessa forma, eu acabei me excedendo. Com certeza ali um complexo foi ativado, ou seja, ele rompe a nossa consciência com uma carga de energia muito grande e eu reajo a todo esse conteúdo do complexo e não apenas aquele fato que foi o gatilho, tá bom? Se ficou confuso, você me fala e eu arrumo outro exemplo, tá bom? Então, ativação de complexo, me falem por favor se ficou muito estranha, tá? Hoje sofri uma perda material, perdi as mesmas coisas há alguns anos. Essas perdas podem estar associadas a dores, podem ser repetições que eu não identifico. Fica difícil a gente ver do que seria, né, dessa perda, do que é a perda material. Mas o que ela representa, o que essa perda material representa nesse momento, o que representou essa perda lá atrás, pode ter sim associação a um complexo ativado, a uma dor, algo que se repete. Porque aí você não vai só olhar ao fato, né? A perda material, que eu não sei qual foi, não precisa expor aqui. Mas ao contexto dessa perda. Então, o que essa perda me faz fazer é ótimo, né? O que ela me leva a fazer, o que essa perda material impacta na minha vida, o que essa perda material significa neste meu momento de vida e o que significou lá atrás. Se você consegue ver de forma simbólica o que essa perda material está refletindo, aí sim você consegue acessar o que seria essas repetições e pode sim significar padrões repetitivos, né? Porque isso a gente vê muito, por exemplo, em pessoas que estão prestes a conquistar alguma coisa e você tem um padrão muito forte ali de culpa e a pessoa quando tá chegando ali, ela dá um jeito de sofrer um boicote, que a gente fala, né? A pessoa tá se boicotando, mas algo acontece que é como se ela não pudesse ficar naquele lugar, naquele ganho. Então ela chega até muito próximo, mas na hora que ela tá conquistando, acontece algo que ela coloca tudo a perder. E eu já vi caso em consultório e é fácil de perceber que esses padrões acontecem, né? Alguma vez não deu certo porque a pessoa ou achou que não era merecedora ou se sentiu culpada por pertencer a um ganho diferente e toda vez que ela tá quase chegando nesse nível que ela acha que pode, por exemplo, se distanciar de alguma coisa, de um padrão, algo acontece que faz ela voltar alguns passos para trás. Mas pode sim. Só que você tem que olhar sempre a associação da perda, tá? Mesmo que seja uma perda idêntica, sei lá, um carro, um assalto. Então, perdi um carro agora, perdi um carro anos atrás. Não olha só o perder o carro, você vai olhar perder o carro, o que o carro significa, o que o carro simboliza, o que significa perder agora, o roubar, te tirarem esse carro. E aí sim você vai vendo repetições de padrão, tá? Imagino que não seja só isso, esse exemplo que eu dei, mas é um jeito de você olhar para essa perda como uma repetição, tá? É sempre uma elaboração simbólica. A gente pode olhar ali o literal, ali a primeira coisa que chega pra gente, que arrebata, mas na verdade você tem que fazer a associação simbólica. Por quê? Quando a gente tem um complexo ativado, quando a gente tem uma sombra atuante, ela vai tentar ser notada, porque toda sombra tem um conteúdo pra gente olhar. Então ela vai tentar por aqui, a gente ignora, não necessariamente ela vai dar esse mesmo comando, ela vem aqui. E ela vai tentando em diferentes áreas da nossa vida, em diferentes circunstâncias, e às vezes é a mesma sombra,
mas ela vem para nossa psique com roupagens diferentes para ver qual dessas roupagens a gente consegue ter essa percepção de opa, isso aqui me incomodou e eu preciso fazer alguma coisa com esse conteúdo. Mas quando a gente olha simbolicamente, a gente consegue fazer esse fiozinho e falar, cara, não foi essa única vez, essa sombra também me fala disso, disso e disso. Só que um é relacionamento pessoal, o outro é trabalho, o outro é ganho financeiro e o outro é, sei lá, saúde sexual. E aí, enquanto a gente tá com o complexo ali inconsciente, a gente não liga um fator ao outro. Mas quando a gente começa a fazer associação simbólica, de repente a gente vê esse mesmo complexo, essa mesma sombra, e sombra é uma piscininha, né, um oceano de complexos. A gente vê todo esse conteúdo sendo repetido. Então, os padrões não necessariamente vêm iguais, mas eles repetem o padrão do sentimento, da emoção, não necessariamente do fato, tá bom? Porque é como você se sente, é como o fato te leva a sentir e não necessariamente o fato em si, tá bom? É isso. No caso de um luto, exatamente, o luto é muito interessante o luto porque assim, a cada luto a gente reedita lutos passados. Por isso que até às vezes a gente, né, a gente escuta muito a pessoa falando, nossa, cada vez fica pior, né? Cada vez, principalmente quando a pessoa vai envelhecendo e vai perdendo mais pessoas, né, da faixa etária, amigos, parentes, parece que fica mais sofrido, né? Parece que fica mais doído. Não é que a pessoa está sentindo mais ou ela está mais frágil. É que cada vez que o luto aparece na minha vida, eu aciono a dor daquela perda, mas todas as outras dores que de repente eu não consegui elaborar lá atrás. Por isso da importância de se fazer um bom luto, um bom processo de luto. Luto não se medica, luto não se anestesia, pelo amor de Deus. Não deem remédio para tirar a tristeza de um luto. Para um luto se transformar em algo patológico, demora. Agora, dor, sofrimento, desespero, ressignificação, isso faz parte do luto. A gente não tem que fazer a pessoa sair desse estado logo achando que isso é o estar doente. Porque a cada perda, a cada choro, eu choro aquela perda e todas as outras perdas que eu já tive na minha vida. Por isso que o luto, ele vai sempre ressignificando. Lembrando também que luto não é só perder um ente querido, perder alguém, perder um cachorro, enfim. Luto é toda vez que uma condição nossa, uma situação, um relacionamento, uma pessoa é arrancado da nossa vida e a gente tem que se deparar com o tamanho daquela perda e daquele vazio. Antigamente, que as pessoas faziam carreira, né, na empresa, passavam 20, 25 anos numa empresa e era mandada embora, aquilo é um luto, porque a pessoa trabalhou uma vida inteira, a pessoa se identificava com aquilo. Você tira essa estrutura, você passa por um processo de luto igual. Muitas vezes a pessoa entra num processo de luto na perda de um emprego, às vezes mudando de casa, né, se a pessoa de repente é transferida ou tem que sair de uma casa e tem que recomeçar em outro lugar, mas não foi uma decisão, né, não foi planejado, aquilo pode sim acionar um luto, tá? Então, no caso de um luto, a gente acessa essa dor e a gente vai acessar todas as outras dores. E aí pode ter nomes diferentes, mas a gente vai percebendo o que essa falta, o que essa mudança conta do nosso próprio sentimento, tá? Ô, Vanessa, obrigada, viu? Que bom. Quando a gente tem um sonho recorrente e traz muitas angústias, ansiedade, seria porque ainda não consegui ressignificar o trauma? Sim. Sonhos recorrentes, com temas recorrentes, a gente tem que olhar porque tem algo ali que a gente não está conseguindo traduzir, né, ampliar de um conteúdo específico. Então, toda vez que você tem o mesmo tema, não deixa de levar para a terapia falando, nossa, eu já falei 1000 vezes sobre isso. Significa que o inconsciente está tentando mandar, através do mesmo simbolismo, algo que precisa ser olhado e que ainda não foi resolvido. Eu achei muito legal que na minha última supervisão,
A minha supervisora falou que muitas vezes o sonho vem repetido não só como para o paciente, mas como um puxão de orelha para o próprio analista, porque tem algo que a gente não está vendo ali também. Então levem, tentem simbolizar, ressignificar e não tenha pressa, porque o inconsciente tem uma linguagem diferente. Enquanto a gente não aprende a linguagem dele, é difícil. Depois o negócio destrava. Então, todo pesadelo é uma emergência psíquica e todo sonho recorrente significa que ainda tem algum conteúdo do inconsciente que ele não foi elaborado por completo, ele não conseguiu ser olhado por completo e por isso ele vem de novo, de novo, de novo, até a gente conseguir acessar esse conteúdo, tá? Sim, isso também é muito comum. No complexo, a pessoa ela tenta se fechar para preservar, né, que é uma sobrevivência, só que não se engane. Essa energia, esse rompante que vem, ele pode vir para fora ou para dentro. Então, ele pode vir numa depressão muito aguda e ele pode vir numa crise de ansiedade. Ele pode vir no nosso ataque que a gente descontrola, mas ele pode vir naquele momento que a gente não se reconhece. É um complexo ativado. E como é uma carga de energia muito grande, se a gente tenta abafar, vira uma panela de pressão. E em algum momento estoura. Então não pensa que não é porque não tá aqui ou não tá pipocando aqui fora que ele tá sob controle. Nunca um complexo está sob controle. Até que a gente consiga ter uma noção dele, diminuir as redes de associação, que aí a gente vai tirando um pouquinho a força dele, tá? Esse é uma estratégia para olhar por complexo. Oh, querida, obrigada, viu? Que bom, fico feliz. Fico muito feliz. Não a perda não é assim a ativação do complexo, mas concorda que, por exemplo, não tem pessoas que, a gente vê muito isso em trabalho, que carro eu não sei se é um bom exemplo, acho que foi um exemplo infeliz, mas assim, às vezes no trabalho, aquela pessoa que é inteligente, ela é legal, ela é esforçada, ela quer trabalhar, mas nenhum trabalho dá certo. Ou ela é sempre mandada embora, ou ela sempre tem problema ali com os colegas, né? A gente tem que olhar se toda vez está acontecendo algo, tem uma mensagem ali que não está sendo olhada. A perda do carro pode ser se, por exemplo, é uma conquista, né? Eu tenho uma paciente que a gente olhou muito para isso, o fato dela tirar uma carta, né? Tirar carta de moto, tirar carta de carro, porque isso era muito novo para a família dela. Então, por mais ela teve uma dificuldade em passar na prova, mas não é porque ela não sabia dirigir. Na hora ali da prova, era muito para ela. E depois que ela tirou a carta, o dirigir acionava um monte de coisa nela. Então, não é só o carro ou o medo de pegar uma direção ou alguma coisa assim, mas ter um carro e ter essa autonomia, ter carta para ela na realidade dela e familiar, era algo muito grandioso. Então, vinha com uma série de conteúdos que era quase assim, isso aí não é para você. O que você está fazendo com esse carro? O que você está fazendo dirigindo, né? Quem é você para ter esse carro? E aí, toda vez que ela dirigia, ou ela quase, né, não conseguia, ela passava por problemas ali com o carro, no trânsito, com outros condutores, porque esse complexo estava acionado. Então, às vezes era ela que fazia alguma coisa, mas às vezes era uma outra pessoa que vinha e, cortava ela, jogava o carro em cima dela, que era quase que falando para ela, desiste disso, né? Então, quando a gente perde, né, o carro, ele é roubado, dependendo do valor, dependendo da conquista, pode ser sim uma ativação de algo, que é como se ela não pudesse ter. Claro, gente, né? Existe criminalidade, existe risco, existe tudo. Mas sabe aquelas coisas que você fala, não pode ser, não faz sentido? Aí que a gente tem que olhar, porque tudo que não faz sentido aqui tá fazendo sentido aqui, a gente só não compreendeu, tá? Mas acho que fica mais fácil a gente perceber, por exemplo, com o emprego. Toda vez a pessoa vai lá, ela passa e perde emprego. Chega uma hora que você tem que olhar para isso, não é normal, né? Não é normal uma pessoa sempre ser ela escolhida para ser mandada embora, sendo que às vezes tem um bom currículo, tá fazendo tudo certinho, mas é sempre a bola da vez. Aí você tem que olhar, sim,
para padrões de escassez, de problemas acionados aí, de complexos, padrões, condicionamentos. Aí você tem que olhar assim, com certeza tem alguma coisa impactando e impedindo, inclusive, a prosperidade, né? Prosperidade é sempre polêmico, não deveria, porque faz parte da nossa vida, né? A gente deveria sim ser próspero, que não é só ganhar dinheiro, mas ter uma vida onde tudo flui, onde a gente consegue, né, ter o dinheiro para pagar as contas, um dinheiro para viver bem, um dinheiro para realizar desejos, para investir em nós mesmos, desejo para emergência. E aí não é valor, gente. Garanto que não é valor. Eu atendo gente que valor ganha muito e não tem a percepção que o dinheiro rende. Atendo gente que o dinheiro é super ali contadinho, curtinho, e a pessoa leva uma vida tão legal, ela consegue comemorar, ela consegue ter as pequenas conquistas, sabe? Ela se planeja, ela conquista, ela tem a diversão, ela tem o prazer dentro da realidade dela, mas você vê que isso é prosperidade, porque a vida está fluindo, né? Então, prosperidade é fluxo de energia. Mas pode ser sim, viu, Diana? Pode ser sim. Eu dei esse exemplo do carro porque se isso é um valor, por exemplo, um ganho, se é algo muito grande, se é algo que te dá um status, se é algo que te dá liberdade, de repente tirar isso te coloca numa posição refém, numa posição mais contida. Então pode ser sim, tá bom? Nas constelações, as constelações vão olhar para todo esse sistema, é um caminho sim, né? E a psique vai repetindo também, a gente tem 1000 maneiras de olhar para isso. Então, gente, quando esses sentimentos, né, da criança, vamos voltar para a criança aqui. Então, a gente tem essa parte racional, que o adulto conseguiu racionalmente dar ordem para as emoções, para os sentimentos, para algumas sombras, para os desejos, para os sonhos, o adulto conseguiu fazer. E aí vem algo que rouba ele, tira ele da paz, que começa a assombrar, que traz essas inseguranças e que tá tão lá embaixo que só assusta, a pessoa não consegue ter um mecanismo de ação, ela não consegue compreender, ela não consegue reagir de uma forma que reage diante dos outros conteúdos. Quando acontece isso, a gente percebe claramente que não adianta e não é momento de fazer esse sentimento, vamos organizar dessa forma, esses sentimentos da criança, eles estão precisando ser revisitados, mas não através da compreensão racional, mas sim de uma aproximação emocional. Por quê? Quando ele é muito lá atrás, quando ele é muito traumático, quando ele é muito dos primeiros anos ou quando ele é muito significativo, se eu não fizer uma aproximação emocional, talvez eu não consiga dar conta daquilo que despertou em mim. Porque muitas vezes, quando a gente olha para a história, a gente consegue entender um porquê. Então, eu tenho uma paciente que é muito legal, porque ela vem de uma família onde algumas coisas aconteceram bem sérias e hoje ela consegue olhar e entender que, putz, a mãe fez aquilo porque não conseguia fazer diferente, o pai fez aquilo porque respeitava uma dinâmica familiar do pai. Ela conseguiu dar uma ordem para aquilo que aconteceu na vida dela. Mas, quando eu coloco ela para entrar em contato com o sentimento da criança, né, ou da adolescente que sofreu o desamparo ali dos dois, muda tudo. Por quê? Naquela criança e na adolescente não cabe uma compreensão racional. Ela só fica triste por ter sido desamparada pelos dois. Ela teve que enfrentar a vida e cuidar de uma família sem ninguém questionar se ela tinha condições de fazer aquilo ou não. Então, por mais que a adulta entenda um movimento que tanto pai e mãe fez, que cada um foi para um lado, aquela adolescente que se sentiu desamparada e falou, por onde eu começo, eu não tenho mais nenhum nem outro, eu fui abandonada pelos dois, você não pode cobrar que aquela adolescente tenha uma compreensão racional e adulta diante daqueles adultos. Ela está entendendo como adolescente, como filha, poxa, como que pai e mãe desampara um filho?
Como que pai e mãe simplesmente cada um resolve espanar e viver a própria vida e ignora que tem alguém sem condições nenhuma de seguir sozinho, que vai ter que se virar no mundo, e se não virar também o problema não são deles. E nesses momentos que vem o sentimento, que quando já na vida adulta dela, às vezes, e normalmente o dela, o gatilho vem no trabalho, e ela nunca tinha associado o trabalho com o que aconteceu. Mas é uma noção que ela tem de que preciso dar conta, preciso cuidar de todo mundo, eu preciso sobreviver aqui, então ela vai além do limite dela, porque lá atrás ela precisou passar os limites dela para sobreviver. E ela vingou, ela tá aqui, hoje ela é uma excelente profissional, porque ela deu um jeito de fazer isso sozinho. Mas hoje, continuar nesse padrão e sempre fazendo mais, se estressando, indo além, se sentindo sempre culpada, sempre devedora de tudo e todos, como se ela fosse responsável por tudo e todos, isso não vem do adulto. Isso vem da adolescente que até agora está ligado com preciso sobreviver, preciso fazer além, preciso fazer mais. Só que essa dor ela já entendeu uma série de coisas, mas quando tem um gatilho ali no trabalho, ela é jogada naquela emoção que ela fala, eu já sei que eu não quero sentir isso, mas eu não consigo mudar. E ela não consegue mudar porque a compreensão não está aqui. Enquanto ela não conseguir se aproximar emocionalmente daquela que sofreu, ela não vai conseguir acolher e resgatar aquele sentimento, entender o que aquela adolescente, no caso dela, sentiu quando os pais foram embora. Porque não é um abandono comum, é um abandono que a adolescente traduziu por uma série de outras coisas que tem a ver com a vida dela. Então essa necessidade de sobrevivência, ela continua ativada hoje, mesmo sem um ambiente, né, de perigo e de risco, mas é uma dor que ela sentiu de uma injustiça e de uma revolta que só quando ela se aproximou emocionalmente que ela pôde verbalizar dessa forma. Não vinha logo de primeira que ela se sentia injustiçada, que a revolta e a raiva não era o abandono, mas ela se sentia assim, não era a raiva por ter abandonado, era assim, eu não merecia passar por isso, eu nunca dei motivo para me abandonarem. Então ela achava injusto. E o termo injustiça, a emoção injustiça, não vinha racionalmente. Vinha com uma série de outras justificativas. Mas tudo que ela passa a sentir de desproteção ali, de injustiça, de desvalor, né? Ela foi facilmente trocada por qualquer coisa, então assim, ela não tem valor nenhum, ela não é digna de ninguém permanecer com ela. Então ela tem que, alguém que quis ficar, ela tem que ficar até o fim, porque essa pessoa foi a única que quis ficar com ela. Então, o relacionamento que não tá bom, ela vai dar um jeito de tolerar, porque ela não é digna de ser, de alguém ficar com ela porque gosta. Então, ela tem que fazer de tudo para a pessoa ficar. Então, isso foi uma compreensão que hoje é mais lógica e racional, mas não veio de prontidão olhando os conteúdos. Ela precisou se aproximar emocionalmente. E lembra que eu falei que primeiro a gente tem que ter uma estruturação egóica? Se eu não tenho uma estruturação egóica para me aproximar emocionalmente do trauma, eu corro o risco de me diluir no trauma. E lembra que na alquimia, que até o Jung usa como base, que explica muito o processo dele, que a gente precisa, né, fazer a separação das partes para conseguir limpar e reorganizar o mais puro de todas as partes? Neste processo da análise profunda, é o mesmo raciocínio. Se eu não tenho uma estrutura e eu só entro de novo emocionalmente naquela dor, eu só intensifico aquela dor, mas eu não tenho recurso para elaborar. Se eu tenho já uma elaboração vinda egóica e essa elaboração egóica permite com segurança que eu mergulhe na emoção, o meu adulto, o meu de hoje, consegue resgatar o meu eu de ontem. Acessando o mesmo sentimento, conseguindo, porque só quando eu me aproximo emocionalmente é que eu consigo dar uma forma e eu consigo dar um nome, que não é justificativa racional, muitas vezes não vai passar pela lógica, muitas vezes vem com sentimento de culpa, o que eu já cansei de ver gente no consultório que vai falar mal de algo que aconteceu ou de alguém e se sente extremamente culpado. Isso é um jeito da gente invalidar o que a gente sentiu.
Porque eu não estou criticando e julgando e apontando o dedo, eu estou validando que naquele momento eu senti aquilo. Depois eu posso até entender o todo da história e de repente ver que o outro não teve tanta culpa assim, mas não interessa. Quando você tem um trauma, quando você tem um complexo, aquilo é real. Enquanto você não valida e assume que naquele momento foi exatamente aquilo que você sentiu, você não consegue elaborar esse sentimento. E ele fica lá no inconsciente buscando associações até um dia, né, que qualquer outro assunto e qualquer outra demanda vai puxar e vai dar gatilho para esse mesmo sentimento. A pessoa fala, cara, já trabalhei tanto e tem algo aqui que não se resolve, porque tem algo que não foi olhado da mesma cadeira, do mesmo lugar de quando passado lá pelo trauma. É como sempre alguém de fora olhando algo que aconteceu, mas tá, e quando eu sento aqui e olho exatamente sobre a mesma perspectiva do que aconteceu, muda tudo, porque aí eu valido esse sentimento, né? A dependência emocional, sim, tem muito a ver com a criança ferida. Não é a única justificativa, a única causa, mas com certeza sim. Porque a criança não tem estrutura, né, para entender que muitas vezes era um problema do outro, muitas vezes respingou nela, mas ela não era culpada. A criança sempre puxa para ela. Então, quando ela vai para a vida adulta, ela entende que relacionamento, que amor, que carinho, que atenção tem a ver com o que ela recebeu lá atrás, daquele modo. E às vezes aquilo não preenche mais, mas ela fica refém daquela conduta e comportamento, porque é como a criança traduziu o que seria isso, o que seria cuidado, o que seria amor, o que seria comprometimento. Então, se ela não consegue olhar e entender que aquilo foi como ela compreendeu, mas hoje ela tem outras formas de viver e se relacionar, ela vai ficar dependente desse mesmo comportamento, tá bom? Já vou falar sobre elaboração egóica, tá? Jura, Gabi, o mesmo caso? Puta, que interessante, né? É legal ver como os assuntos se complementam. Então, é sobre a ótica da criança que a gente vai ter que olhar para a emoção da criança. Essa emoção que ele vem e a gente não tem uma forma e não tem um nome. Se eu não mergulho, eu vou tentar justificativas aqui de um adulto, de alguém de fora, e normalmente não vai ser suficiente para sentir aquilo. Quando um adulto com recurso se aproxima do sentimento da criança, ele mergulha na história sem se diluir no complexo. Isso é importante vocês gravarem bem aqui, né? A gente não pode esquecer, galera, que processo terapêutico, a ampliação da consciência, ela é cíclica, né? Então é um processo, a ampliação da consciência é cíclico e cônico, né? Então ele vai sempre fazendo assim e cada vez a gente fica menos em alguns conteúdos, em algumas demandas, mas isso aqui não para. O que isso quer dizer? Por mais que a gente faça todo um trabalho terapêutico, inevitavelmente alguns conteúdos vão precisar ser revisitados. Isso não significa que é um disco enroscado. A gente precisa, às vezes, voltar, né, para a criança, voltar para uma emoção, voltar para um trauma, mas a gente nunca vai voltar da mesma forma e com o mesmo conteúdo. Por isso, não criem resistências, que faz parte de um processo, principalmente de análise, que eu amplio aqui, eu trabalho isso aqui, algum conteúdo vem e em algum momento eu tenho que olhar de novo para cá. Mas eu não volto como uma regressão, eu não volto regredida, eu vou mais a fundo. Isso é muito importante ter claro para um processo. Inevitavelmente a gente vai ter que voltar para alguns assuntos, mas nunca é da mesma forma, porque a pessoa que vai olhar e revisitar não é mais a mesma, ela já foi trabalhada, né? Por que eu trouxe esse tema, gente? Porque se eu não valido a emoção da criança ou a emoção do meu eu de algum momento passado, eu vou na minha vida presente e futura buscar a validação externa. Se eu não valido aquilo que eu senti no passado, eu vou passar a minha vida atual e minha vida futura buscando essa validação, só que externamente, ou seja, eu vou buscar situações e vou buscar pessoas
que validem em mim aquilo que o meu de hoje não conseguiu validar, certo? Ou eu passo uma vida inteira buscando essa validação, ou em alguns casos, e aí é mais chatinho da gente trabalhar, porque é mais difícil romper o padrão, por isso que se torna chatinho, que eu passo uma vida me culpando por aquilo que eu estou sentindo. Eu já sei que aquilo não me agrada, eu já sei que eu não gosto de sentir aquilo que eu sinto, mas eu passo uma vida me culpando por sentir. Eu passo uma vida me culpando por desejar algo diferente. Então essas duas possibilidades acontecem muito. Ou eu passo uma vida buscando fora aquilo que eu não consegui me proporcionar e validar, ou eu passo uma vida me culpando por sentir e desejar fazer algo diferente. Por isso que, por pior que seja a situação, enquanto a gente não se aproxima emocionalmente da ferida, eu acabo jogando e projetando nos outros e nas situações a mesma dinâmica, como uma tentativa de alguém em algum momento olhar para mim e fazer esse trabalho. Porque o que a gente percebe, eu acho que eu não falei isso no começo da live, muitas vezes a gente fica preso a um comportamento, a gente fica preso numa repetição que pode ser familiar, pode ser estrutural, pode ser uma repetição de conduta, né, de resposta a algo, porque lá atrás eu não tinha opção. E aí quando a gente para ver hoje, quem te impede de mudar? Porque muitas vezes aquela pessoa e aquela condição não existe mais, mas a gente está tão presa em algo que não foi elaborado, que não pôde ser ressignificado, que o que acontece? Eu passo a me cobrar. Eu passo a ser a pessoa que vai boicotar. Eu passo a cobrar de mim algo que lá atrás foi cobrado também. Então eu me torno refém do que um dia me colocaram como refém. Então se eu não olho para esses conteúdos, eu não consigo chegar na mudança e no objetivo de vida que eu tenho lá na frente. Então entendam, né, aquela frase lá que eu falei no comecinho. Se o eu de hoje não consegue olhar para o eu do passado, o eu de hoje não consegue reescrever o eu do futuro. Porque aí eu vou ficar só projetando na situação, nas pessoas, no meu trabalho, todo o mal que me fizeram para voltar a sentir aquilo que eu sinto, para ver se eu consigo ter uma nova saída, uma nova elaboração. Aquilo dói tanto que eu vou resistir a olhar e aquilo vai ser só mais uma experiência que parece que vai me colocar naquele mesmo lugar, confirmando para mim que eu não sou merecedora, que eu não tenho solução, que minha vida é isso mesmo, que eu não posso esperar nada de ninguém. E esse é um padrão do complexo ativado, tá? Essa estruturação egóica é a capacidade que eu tenho de olhar para minha consciência e olhar para o meu inconsciente com um distanciamento ao mesmo tempo que eu consigo penetrar nos conteúdos. É o tempo todo olhando para o que eu sinto, olhando para o meu inconsciente e conseguindo, né, mergulhar e tomar uma distância para ampliar. Ou seja, eu olho para o conteúdo do inconsciente, mas eu não fico lá. Eu acabo trazendo aqui para fazer esse amadurecimento, para conseguir mudar algumas coisas que eu preciso aqui na minha vida e aplicar no meu mundo aqui fora, que é aqui e agora. Né? Eu não posso ficar só mergulhada no inconsciente, do mesmo jeito que eu não posso só ficar mergulhada aqui fora e não olhar para os conteúdos que estão aqui dentro, porque toda vez que eu tenho essa desconexão, eu acabo entrando num processo de adoecimento. Aí tem umas lives minhas que falam sobre o pensamento, a estratégia da psicossomática, que vai explicar isso melhor, tá bom? Aí é só procurar no histórico. Quando a criança não é cuidada, ela pode querer se transformar em cuidador, mesmo não estando capacitada emocionalmente para tal? Exatamente, normalmente é isso, né? A criança que não é cuidada, ela tem essa necessidade de cuidado. Só que ela acaba cuidando do outro desesperadamente até para ela ter um lugar perante ao outro. Porque, por mais que não seja racional, toda vez que a gente cuida excessivamente do outro, toda vez que a gente prioriza excessivamente o outro, a gente está querendo que o outro nos valide, que o outro reconheça
essa minha ação. É como se eu tivesse valor perante o outro, já que eu faço pelo outro. Isso normalmente é inconsciente, né? Mas aí eu passo de uma criança descuidada para cuidadora, primeiro para experimentar o cuidado e segundo para criar uma relação onde o outro pode sentir esse acolhimento e pode me dar um pouco de amor também. Então eu me sinto ali validada, eu me sinto incluída, pertencida pelo cuidado. E aí o que a gente trabalha na terapia não é deixar de cuidar, mas deixar de se priorizar é um problema, porque o outro precisa ficar e manter uma relação com você por você, e não só por aquilo que você pode proporcionar. Porque enquanto você não se coloca em primeiro lugar, vai gerar uma expectativa tão grande e, consequentemente, uma frustração, que o outro nunca vai dar para a gente exatamente aquilo que a gente perdeu lá atrás. Né? Então eu fico eternamente achando que inclusive eu estou doando e cuidando pouco, porque o outro não me retorna exatamente aquilo que eu estou esperando, porque não é a função do outro. O outro não tem que dar. Então eu tenho que olhar aquela ferida lá de trás, tá? Mas explicamos isso para o paciente na terapia ou depende da situação e do paciente? Eu acho que isso é muito individual. Eu gosto sempre de explicar. Eu gosto de explicar porque, assim, como o processo terapêutico só acontece pelo paciente, né? A gente é um facilitador, a gente caminha lado a lado, a gente dá e expõe alguns recursos, mas a gente sozinho não faz nada, a gente não tem esse poder. Então, na maioria dos casos, eu gosto de explicar, mas não com termos técnicos, porque não importa o técnico, não importa a teoria, importa a prática. Mas explicando o raciocínio de uma maneira acessível, eu sinto que faz a pessoa compreender a importância dela resistir ao processo, dela bancar esse compromisso, essa disciplina com aquilo que a gente está vendo, com aquele próximo passo que a gente tem que dar na terapia. Então, assim, eu gosto. É claro que quando o paciente ele está muito reativo, ele está extremamente ferido, não vai explicar que isso vai gerar mais raiva ainda, né? Porque é como, você já não escutou o paciente falando assim, pô, então você está falando que a culpa é minha? E você falou, não, calma. Né? A gente está falando de uma rede ali de responsabilidades, então tem a hora certa também de falar. Mas, normalmente, eu gosto de ir explicando o raciocínio e a importância da gente passar por alguns passos para ele conseguir se engajar nesse processo. Então, eu faço isso, não sei, outros psicólogos falem aí qual que é a conduta e o manejo que mais funciona, porque eu acho que isso é muito individual. De qualquer forma, o que vai funcionar é aquilo que você fica confortável em fazer na tua clínica. Às vezes a gente tem técnicas maravilhosas, a gente tem recomendações incríveis que vêm de supervisão, mas que a gente não se sente à vontade de fazer. E aí eu acho que tudo que a gente faz de uma forma não confortável não fica legal para o nosso paciente. A gente acaba ajudando menos. Então, se para você faz sentido, se você fica confortável em compartilhar, tendo a sensibilidade da hora certa e de como expor isso, eu acho que você deve fazer. Agora, se sentir que não, que isso pode te expor um pouco, que você não sente confortável em... Porque também quando a gente explica, a gente dá o direito para o paciente falar, não concordo, né? Não quero fazer dessa forma. Se isso causa algum estranhamento, não faça. Arruma um outro jeito de trabalhar isso sem explicar. Mas acho que isso é extremamente pessoal. Comigo eu faço e normalmente a aceitação é boa porque eu gosto inclusive desse confronto, sabe? Que o paciente fale, cara, mas espera aí, concordo em partes. E aí eu consigo entender exatamente aonde que pega nele, qual é a resistência, se é uma resistência ou se realmente ele não concorda com a visão. E aí eu tento me adaptar com o que ele traz. Aí eu pego para mim, eu acho que é uma tarefa minha de auxiliá-lo de acordo com aquilo que para ele faz sentido, né? Então eu vou trazendo essa demanda do meu conhecimento, mas adaptado da forma que ele reconhece. E isso também costuma dar muito certo, mas é como eu me sinto confortável em fazer. Se você não se sentir confortável, não faça dessa forma, tá? Não tem certo e errado. Tem o que faz bem.
Então, se você sente que você está fazendo bem, que te faz bem fazer daquela forma, com certeza teu paciente vai sentir esse ganho da mesma forma, porque ele vai sentir verdade em você, tá bom? Obrigada, gente. Fico muito feliz, muito mesmo feliz com o retorno. Então, eu acho que é isso. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Devo ter esquecido alguma coisinha aqui da minha colinha, que eu sempre faço para não perder raciocínio, mas eu acabo abrindo meus post-its aqui e às vezes eu perco alguma informação. Então, se ficou alguma dúvida, coloca aqui rapidinho que eu respondo. Mas eu acho que o ponto principal dessa live é: em algum momento, o adulto tem que olhar e compreender e fazer o processo terapêutico. Mas, em alguns momentos, a gente tem que se aproximar emocionalmente daquele trauma, daquela pessoa que sofreu, porque a saída criativa, porque o nosso inconsciente, o Jung coloca que é uma força, uma energia criativa. Então, a saída e a força criativa para a situação, para os traumas e para as dores, vem também desse inconsciente. Se eu não conseguir acessar de lá, exatamente daquele ponto, dificilmente eu vou conseguir dar uma forma para ele. E a gente só elabora quando a gente dá um nome, uma forma, e a gente faz isso com tudo desconhecido, a gente não precisa sentir, né? Mergulhar, sentir, tentar associar. Não tenha medo de fazer isso com as dores que insistem, né, em nos assombrar, insistem em perturbar na nossa vida. É difícil, é doloroso, gera um monte de insegurança, mas é extremamente possível e libertador quando a gente vê que a gente consegue fazer isso e libertar as nossas histórias que estão presas lá no passado, tá? Que bom que ajudou. A elaboração egóica que eu falei, acho que não ficou claro, né? É o trabalho que a gente tem de ampliação da consciência, onde a gente faz o amadurecimento das nossas questões através da compreensão total da nossa psique, ou seja, da nossa parte racional, mas da nossa parte inconsciente, da parte que eu consigo traduzir, explicar, compreender, mas da parte que eu também sinto através do meu corpo, através dos sonhos, através dos complexos, através de como eu reajo na minha vida. Isso é uma elaboração egóica. É quando o meu eu, né, racional, quando eu tenho compreensão da minha totalidade. Então, os pontos que eu ainda escorrego, os pontos que eu preciso melhorar, os pontos que eu tenho em potencial, que estavam escondidinhos lá no meu inconsciente, mas que em algum momento vai estar pronto para vir, de toda a minha racionalidade, de toda a minha compreensão, do meu histórico. O eu é o que faz todo o trabalho. Então, a elaboração egóica é quando o eu consegue se situar diante da vida e dos conteúdos conscientes e inconscientes. Então, eu tenho uma ampliação da consciência não só por meio racional, mas também olhando esse conteúdo inconsciente. Isso vai gerando, né, um ego estruturante, não estruturado, porque estruturado é algo rígido e algo rígido quebra. Né? Aquela, eu sou assim, eu cresci assim, esse é meu jeito, já vem toda ali bonitinha e não quer mudar. Isso não é estruturação egóica. O ego estruturante é aquele que, conforme vai vivendo, conforme vai passando pelas situações, vai ampliando a consciência, se autoconhecendo melhor. E aí, quando eu faço isso, eu consigo ir cada vez mais profundo no meu inconsciente, acessando emoções, acessando traumas, acessando uma série de coisas, porque eu não vou cindir. Eu posso ali pegar, né, levar um arrastão ali da situação, mas eu consigo me refazer. Então esse é o raciocínio. Tá certo? Que bom, Vanessa, fico feliz, que legal. Fico muito feliz mesmo com esse retorno. Esse processo terapêutico não tem um tempo determinado, porque não tem uma fórmula que a gente vai aplicar, chegou no resultado, beleza, tá pronto. Né? Depende da prontidão, depende do momento de vida, depende do quanto a gente está aberto. O importante é ter paciência, entendendo que cada um tem o tempo certo de olhar para os conteúdos. Não pode querer acelerar, porque o acelerado pode dar uma falsa percepção de controle e domínio, e na primeira situação que sai do nosso controle aqui no mundo fora, a gente vê que a gente é jogado de novo
para aquele quartinho escuro. Então tenha paciência com o processo, tá bom? Ai, gente, fico muito feliz com a reestreia das lives. Então semana que vem é o Daniel que vai fazer aqui. Eu acho que eu não vou ter aula mais de segunda noite, que aí me impede de estar aqui, mas se eu tiver eu aviso com antecedência. Vai vir bastante conteúdo legal aí para vocês, que agora eu tô fazendo um curso de medicina integrativa, que casa muito com a formação que eu fiz em Ayurveda, com a psicossomática, porque cada vez mais eu quero trazer para vocês quais recursos que a gente pode usar no físico que vão facilitar o nosso trabalho psíquico e emocional, porque não se separa, saúde é física, né, mental e do corpo, então é corpo e mente junto, não é o corpo que adoece sozinho e nem a mente que adoece sozinho. Então todos esses cursos que eu estou fazendo é para tentar trazer recursos mais concretos, mais práticos para a gente trabalhar no consultório, visando a saúde mental, que é a nossa área, mas também sabendo como que a gente pode trazer bem-estar e cuidar do físico, claro, dentro do que me cabe. E o que não cabe, saber indicar profissionais que vão cuidar disso, visando sempre esse olhar integral. Eu acho que a gente está num momento aqui, quem curte Jung, não dá mais para tratar a saúde de forma separada, fragmentada. Então, já que a gente banca isso, a gente tem que estudar e ir atrás de profissionais que tenham a mesma visão. Tá bom, gente? Acho que não tem mais dúvidas, fico muito feliz com o carinho de vocês. A live fica gravada, então quem chegou tarde pode rever. E se vocês gostaram, ajuda a gente compartilhando, divulgando para amigos, né? É um incentivo bacana pra gente. E como a gente faz tudo de maneira orgânica, se você achar que o conteúdo foi bom, compartilha para chegar para mais e mais pessoas, tá bom? A gente faz de coração aqui para vocês. Então, uma excelente semana para todo mundo, uma boa noite, fiquem com Deus, fiquem em paz, não tenham medo de acessar esse sentimento, acessando a pessoa que sofreu, não só acessando, olhando para trás, mas acessando aquela pessoa que sofreu. Faça com acompanhamento de algum profissional, que eu tenho certeza que vai ser enriquecedor, o tanto quanto é assustador, é enriquecedor. Só assim a gente consegue fazer as mudanças necessárias da nossa vida, tá bom? Uma excelente noite para todo mundo, muito obrigada pelo carinho. Meu Instagram pessoal, né, Marcela HF, tá aí para quem quiser tirar dúvidas, inclusive do Ayurveda. Eu percebi que vocês separam bastante, né? Quem tá me adicionando no pessoal gosta de tirar dúvidas do Ayurveda e psicossomática. Então vocês podem fazer isso lá, não tem problema, mas podem usar aqui o canal do Conhecendo Jung, tá? É sempre com uma ótica junguiana, mas vamos falar de corpo, vamos falar de doença também, pode me acionar aqui, tá bom? Um beijo, excelente semana e até a próxima! Tchau!